Sim. Obrigado. Vamos lá, ó, já comecei a gravar aqui também. Então, na última aula, o que que a gente fez? Vamos recordar aqui olhando o circuito, né? Deixa eu abrir ele aqui. Nós pegamos aquele amplificador conceitual que a gente tinha, ok? E substituímos aquela resistência RD por um espelho de corrente, ok? Depois eu mostrei para vocês qual seria a atividade de vocês, o que que nós fizemos aqui. Nós polarizamos todo o nosso espelho seguindo a mesma polarização que a gente tinha feito aqui com o nosso amplificadorzinho, tá? Demonstramos aqui no modelo de pequenos sinais como o ganho era aumentado na polarização que a gente utilizou aqui do fonte comum, usando o espelho, que o ganho aqui era aumentado principalmente porque a impedância RD lá de 50K estava sendo trocada pela impedância de saída desse resistor, desse transistor aqui, M3, beleza? Só que esse amplificador aqui ele tem um problema, né? Ele amplifica, a gente viu que ele dá um bom ganho, né? Ele é usado em alguns estágios de amplificação, em amplificadores comerciais, tá? Só que ele tem um problema, que é o seguinte, a gente tem essa fonte aqui ó, de meio milivolt, que é o sinal que a gente está amplificando, tá? Por exemplo, nosso coração, né? Quando ele bate é mais ou menos 12 milivolts, né? Milivolt é a mesma casa, mesma ordem de grandeza de ruído. Então, se eu tiver ruído em cima disso daqui, eu vou amplificar o ruído também. Então, para isso surge uma outra estrutura que é o par diferencial, que ele vai amplificar sinais diferenciais. Tá? Então, a gente vai para o par diferencial. São aula 3 amplificadores diferenciais. A gente passou aqui batido, né? Porque tem outras topologias de amplificação além daquela ali do fonte comum, tem o porta comum e o dreno comum. Eu pulei eles porque, assim, como é um curso de introdução, acho que eles podem ficar meio de lado, né, nessa primeira passada que a gente dá. Tá? Então, como é que ele é construído um par diferencial? Se você olhar só o meio circuito, ó, vamos olhar só o meio circuito aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? Olha o meio circuito aqui, gente, ó. O que parece esse meio circuito para você? Um fonte comum, né? Igualzinho. Não tem nada de diferente, não. A gente tem aqui a resistência RD, o VDD, uma fonte de corrente drenando aqui, né? E aqui, se a gente olhar em termos, né, de sinal, aqui é um terra. Então, quando a gente avaliar um modelo de pequenos sinais disso daqui, é praticamente a mesma coisa, né, que um amplificador do tipo fonte comum. Então, a princípio, ele assusta um pouco quando a gente bate o olho nele, mas só você pensar que ele é um meio circuito dele, é uma fonte comum que você já viu e não tem nada de... Pelo menos eu acho que não tem nada de difícil naquilo. Tá? Como é que funciona aqui, né? Vamos dar uma olhada um pouco mais de detalhes, né? O grande questão, e assim, que o pessoal pesquisa bastante, né? Como deixar Q1 e Q2 casados. Porque quanto mais casados eles forem, melhor seu par diferencial funciona. O problema de descasamento, eles serem um pouquinho diferentes ali, vai gerar harmônico no seu circuito, vai gerar um monte de, vamos dizer assim, de não linearidades, né? não idealidades no funcionamento. Então, existem técnicas para você deixar esses transistores mais casados, né? Bastante gente já pesquisou em cima disso, tá? A gente está admitindo, então, que a impedância dessa fonte de corrente é infinita, então ela não tem muita influência em cima do comportamento de sinal desse circuito. E para cá a gente tem duas cargas resistivas RD, tá? Que elas podem ser ativas. Quando eu falo que elas podem ser ativas, que elas podem ser substituídas por transistores também, operando lá naquela conexão de gate com dreno, tá? Porque é um resistorzinho quando a gente faz aquela conexão lá. Tá? Do jeito que ele está aqui, construído nesse momento, ele é o que a gente diz de full diferencial. A gente tem o quê? Uma entrada no Q1, uma entrada no Q2 e uma saída no dreno do Q1 e uma saída também no dreno do Q2. Tá?
Então a gente diz que ele tem duas entradas e duas saídas. Mas não sei se vocês vão se recordar lá, né, ou principalmente o pessoal que fez elétrica, talvez o pessoal da ciência então, não tenha passado por isso, né? Que a gente vai ter que chegar. Cadê meu mouse? Ah, tá aqui. Perdi meu mouse. Que a gente vai ter que chegar nisso daqui, ó. Mais aqui, ó. Menos aqui. Uma saída. E os dois terminais de entrada. Que é no amplificador operacional, tá? Que eu tenho duas entradas e uma saída. Do jeito que está aqui, né, ele está desse jeito aqui, ó. Que também é um jeito de você usar, né, que são amplificadores full diferenciais, tá com duas entradas e duas saídas, beleza? Ele está desse jeito aqui, ó, mais, menos, menos e mais, do jeito que ele está aqui, tá? Também dá para usar, mas o nosso objetivo é chegar nesse. Bom, seguindo aqui então. Como que isso daqui é polarizado, tá? E aí eu já vou começar a mostrar a teoria e já vou mostrar o capture já, tá? Eu preciso ter duas fontes DCs para fazer a polarização desse circuito. Aqui ele vai chamar isso aqui, ó, de VG1, que é a tensão que está no gate 1, igual a tensão VG2, que é igual a um VCM, tá? Então vamos começar já a olhar isso lá no meu circuito. Hoje eu vim preparado, ó. Não deixei para fazer nada em casa. Então, se você olhar aqui, ó, tá prontinho já o circuitinho, ó. E curiosamente eu quase não errei fazendo isso em casa, né? Muito interessante, que nós passamos uma perda nada aqui, né? Em casa, quer dizer que eu fico nervoso quando eu tô dando aula, né? Em casa, fazendo lá de boinha, foi tranquilinho. Tá? Alguém tá mandando mensagem aqui, vou ver se é minha esposa. Não é minha esposa, então eu vou silenciar aqui. Só na hora que a gente voltar. Cadê o PowerPoint, gente? Perdi o PowerPoint. Perdi vocês aqui. Beleza, voltei com vocês aqui. Então, o que eu já fiz aqui? Aumentei um pouquinho a minha fonte de alimentação. No exemplo que a gente tinha feito semana passada era 5, passei para 6, tá? E aquele VCM que está aparecendo aqui, ó, esse VCM aqui, ó, o que ele é para a gente aqui? Ó? Uma tensão DC de modo comum, tá vendo? Todas as letras são maiúsculas, quer dizer que é uma tensão DC, tá? E isso o Sidra não mostra, né? Ele não mostra como é que põe isso aqui direito. Então, o que eu fiz? Eu escolhi aqui um VCC de 6, e se vocês olharem essas duas fontes aqui, ó, a V4 e a V5, elas são duas fontes VC, tá? Qual que é o valor que está nelas? É esse IN aqui, ó, porque eu fiz um sweeps, né? Então, eu deixei uma variável paramétrica. E está com o valor, ó, de 3, tá? Poderia vir aqui e colocar 3 nas duas, né? Mas eu deixei assim que eu estava fazendo os testes em casa, então tá desse jeito aqui, tá? E olha o meu par diferencial, como é que ele está aqui, ó. Ele é feito por dois transistores casados do tipo NMOS, ó, é o M1 e o M2. Os dois aqui, ó, tem 2U por 1U, tá? 2U de W por 1U de L, ok? E aqui em cima eu não tenho os RDs, ó. Eu já troquei os dois RDs que vocês estão vendo nesse circuito aqui, ó, tá? Pela conexão de carga ativa, ok? Depois eu vou dar um pouquinho mais de detalhes nisso daqui. Então já meio que já está apresentado o circuito. Uma coisa que eu também fiz aqui para não deixar o circuito muito confuso são dar nome para os nós. Então assim, eu chamei aqui de VI+, aqui está VI+, eu chamei aqui de VI-, aqui VI-. Então é um curto-circuito, é a mesma coisa que eu tivesse puxado o fio direto. Beleza? Pode Ô, falar. professor, você pode deixar esse fio solto aí que ele vai compilar? Não vai dar erro? Qual fio solto? Com- Esse em cima do V5 e do V4, que parece que ele tem um fio solto, daí tem esse VI mais e o VI menos, mas onde que Isso não coloca tá, esse não, VI? não, não tá solto, não. Isso aqui é, vamos dizer assim, eu dei o nome para os nós. Então os nós têm o mesmo nome, é como se tivesse conectado. Eu dar nome aqui, ó. Tá vendo aqui um botãozinho aqui, ó. Wire name aqui, ó.
Você chama aqui o nome que você quer, coloca no circuito. Se você chamar o outro fio com o mesmo nome, ele entende que está conectado. Ah, não entendi. Entendeu? Olha que coisa curiosa, ó. Isso aqui a Globo não mostra. Ó. Vamos compilar aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um VIN aqui, ó, na saída, VIN negativo. Ele está no gate do M1, certo? E ele também está na saída positiva da V5. Ó. Então, quando eu venho olhar aqui o arquivo, que realmente o que ele faz? Ele simula um arquivo texto, né? Se eu olhar aqui no arquivo texto da simulação, aqui ó, na V5, ó, deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar melhor para vocês. Aqui, ó. V5 está aqui, ó. O que ele está falando? Ó, aqui num nó dela ó, é o VIN. Ó. E no transistor. Cadê o transistor? É o M1, né? O M1, olha lá, o gate dele está no VIN, ó, tá vendo, Renan? Ao invés dele usar um nome aleatório, esse nó 00224, você consegue pôr o nome. Isso é muito útil, porque deixa o seu circuito bem mais organizado, sabe? Porque chega uma hora que você começa a querer fazer a realimentação, você puxa daqui, puxa dali, né? Isso é difícil debugar. Então, isso é uma boa prática para vocês. Beleza? Então, dito isso, vamos voltar aqui para a teoria, tá? Mas já está montado o circuito aí. Vocês estão vendo o meu VCM aqui é de 3, tá? Por que eu escolhi 3? Não é aleatório, tá, gente? Ele é metade do VDD, beleza? Bom, voltando aqui. E a corrente, ela se divide igualmente. Então, assim, se eu tiver só esse VCM funcionando aqui, essa corrente aqui embaixo, ela se divide igualmente. Alguns livros, né, eles chamam a tela de I, 2I, porque aí passa aí de um lado e do outro. Você vai evitar um problema futuro numa fórmula daqui para frente, que vai aparecer lá na frente. Mas o CEDA ele chama de I, então ele diz o quê? Que passa meio I e meio I, ó. Beleza? Vamos voltar para o nosso circuito. Quanto que eu coloquei aqui, ó? 20. Então quer dizer que nessa estrutura aqui, se todo mundo tiver saturado com boas dimensões, tem que passar o quê? 10U de cá e 10U de cá. Vamos ver se isso está acontecendo. Opa, ó, 10U, 10U, beleza? Então tá balanceadinho, tá bem polarizado, tá? Beleza. Próxima parte aqui da teoria. Então, se a corrente se divide igualmente, a gente tem que a tensão no source aqui, ó, que vai ter uma tensão, tá? É a tensão de modo comum menos o VGS. Ela vai aparecer no nosso circuito aqui em cima, aqui, ó. Mas em termos de sinal não existe sinal, isso é um valor DC, fica constante na hora que a gente começar a aplicar sinal aqui, tá? E agora como é que vem a relação agora, né? A relação de VGS e essa I sobre 2 que o Cedro usou, né? Vocês conhecem essa equação aqui? Equação da saturação, perfeito, não é? Se eu tivesse chamado isso aqui de 2i, não ia mudar nada na equação, né? Só que como é meio i, isso aqui vai cortar, pode cortar com isso aqui, vai dar um rolinho lá na frente, lá em algumas equações, mas é a equação da saturação. Então, assim, é bem honesto você enxergar isso aqui como um fonte comum, tá? Onde a corrente que passa aqui ó, é metade da corrente I. É só isso. Né? Vai ter as vantagens da conexão em par, mas em termos de análise é bem simplesinho. Tá? A condição para saturação é a mesma, você tem que respeitar que a tensão de VDS tem que ser maior que VGS menos VT para esses dois transistores aqui. Tá? Lá no circuito montado, lá aqui, a gente já garante né, a saturação por conexão desse daqui. E aí essa tensão aqui amarra o desse cara aqui também. Porque se eu amarro a queda aqui, amarro a queda aqui, eu também estou amarrando a queda aqui e eu estou amarrando a queda aqui. Tá? Desde que também o M4 e o M3 sejam transistores casados. Você está vendo aqui que eles dois têm a mesma dimensão, né? Um U de L e o WP que eu coloquei aqui, que eu fiz um sweep para achar uma tensão que eu queria de 120 nano. Tá? Já já vou mostrar esse sweep para vocês. Beleza?
E aí a tensão nos drenos vai ser o quê? O VDD menos a metade da corrente vezes o RD, que é a queda de tensão em RD. Então aí você tem polarizado o seu par diferencial. Tá? Então ainda na operação de modo comum, você tem algumas coisas que você tem que respeitar. Tá? Primeira coisa, né? Você tem uma tensão máxima e uma tensão mínima de operação disso daqui. Essa tensão mínima, se você abaixar muito esse VCM aqui, pode acontecer de você desligar Q1 e Q2. Tá? E aí, seu circuito não funciona, toda queda de tensão fica em cima dele, não vai passar corrente. Tá? E a outra condição, que é o VCM máximo, você subir muito esse VCM aqui, e eles virarem um curto-circuito. Toda a tensão fica ali em cima dos RDs, também não vai funcionar. Tá? O CEDO ele deduz esses dois limites de operação em função do VCM, de VT, de tensão de overdrive. As equações estão aqui, não vou entrar muito em detalhes sobre elas, né? Mas tem esses limites de operação. Tá? E aí como é que ele vai funcionar? Ele vai trabalhar agora, gente, em cima de entradas diferenciais. Quando a gente tinha o fonte comum, a gente tinha só uma entrada. Esse aqui não, a entrada era o quê? Dita diferencial. Quer dizer que eu tenho um sinal que numa entrada ele está em fase, na outra ele está defasado 180, tá? Rodrigo, como é que funciona isso, bicho? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se a gente reparar bem nas fontes aqui, ó, as duas têm a mesma frequência de 10 Hz, tá? Só que uma ela tá com meio milivolt de amplitude e a outra tá com menos meio milivolt. Ô, Rodrigo, isso aí é diferencial? É diferencial, tá? O que pode acontecer, Rodrigo? Sempre eu vou ter sinais para entrar nesse circuito desse jeito? Geralmente não. Geralmente você vai ter só um sinal mesmo vindo. E o outro você vai fazer o quê? Você zera ele. Né? Só que você põe zero e um sinal do outro lado, continua diferencial do mesmo jeito. Tá? Então, o importante é você ter o quê? Uma diferença de tensão entre as duas entradas. Porque ele é diferencial. Se a tensão de entrada nos dois for a mesma, e a tensão ali pela equação nossa, a gente vai ver que a tensão de entrada é uma menos a outra. Se elas forem Professor, o que, iguais, que é aquele AC da fonte ali mesmo? Que eu não lembro. aquele AC da fonte é para simulação de resposta em frequência. Posso fazer no fim da Ah, aula, beleza. tá? Posso fazer no fim da aula. Abre um parênteses pegando o gancho da pergunta do Renan, né? Essa fonte aqui, né? A gente já passei algumas lives com alguns alunos, né? Porque ficava eu, o aluno, tentando descobrir por que não estava funcionando, né? Essa fonte aqui é uma fonte que ela basicamente é para simulação transiente. A gente acreditava, né? Não sabia direito, né? Que esse V-offset aqui, ó, podia ser usado como DC. Ele só é usado como DC na simulação transiente. E aí vira um rolo de cobre, porque ele vai somar o DC desse cara aqui, ó, com o DC que está aqui, ó. Então, depois de um tempo, o que eu comecei a fazer? Né? A gente sempre separa. Tem uma fonte DC e essa DC da fonte senoidal a gente sempre deixa zerado. Porque se você botar, por exemplo, aquele IN que tá... Eu estou apontando para a tela com o dedo aqui, gente. Eu estou na sala de aula. Se você pegar esse valor de IN e colocar aqui, ó, na hora que você fizer a DC não funciona. E se você deixar um valor aqui e colocar uma V4 junto aqui, ele vai somar lá na hora da transiente. Então, a gente se perde fácil. Sempre trabalhe com fontes separadas para você fazer superposição. Essas duas aqui, as únicas coisas que aparecem na transiente para a gente que a gente usa, né? Eu uso, né? É a de amplitude e a frequência. E esse AC aqui, ó, é o AC sub para resposta em frequência. A gente pode explorar um pouco disso no final dessa aula aqui, que eu estou planejando terminar esse assunto de par diferencial hoje, tá? Vamos ver se a gente consegue encerrar hoje. Vai precisar de um dia a mais. Beleza. Fechado esse parênteses. Então aqui está explicando, né, o que eu estou falando, né, quando um sobe, o outro desce, mas basicamente assim, quando essa corrente, quando essa tensão VD sobe desse lado aqui do Q1, a corrente D1 aumenta e aí D2 diminui. Então fica esse balanço sempre das correntes ali em cima do RD que vai gerar ali para mim o meu sinal de tensão na saída,
que eu vou pegar em cima dos dois drenos aqui. Então, sempre a operação é diferencial, tá? Se um lado está subindo, o outro está descendo. Beleza? Sempre assim que ele vai funcionar. Da mesma forma que existe um limite para a operação daquele sinal DC VCM, existe também um limite de excursão para esse sinal V e D. Eu não posso colocar ele muito grande porque eu vou ter dois problemas. O primeiro problema é que se ele for muito grande, pode ser que ele desligue os transistores. Né? Na hora que ele está fazendo a excursão, ele abaixa tanto que desliga ou sobe tanto que satura. Né? E aí grampeia o sinal. E o outro problema que eu posso ter é que quando eu tenho um sinal muito grande na entrada, vai aparecer um termo na corrente ao quadrado, que vai gerar para mim uma distorção no meu sinal de saída. A gente quer que sempre que a amplificação seja linear. Né? Eu quero que o meu sinal de saída, de entrada, apareça na saída vezes um ganho constante. Certo? Porque aí eu consigo garantir que eu só estou amplificando, não estou adicionando nada mais do que precisa. Né? Então a gente tem esses limites de operação para V e D, só que a gente tem que tomar cuidado o quê? Com a grande excursão de sinal, porque se meu V e D começa a aumentar muito, eu vou ter a parcela DC, tá? Que é o I2 que vem da parte DC de operação do meu circuito aqui, ó, vinculado ao VGS, que está vinculado ao VCM, tá? Mais esse termo aqui, ó, que é I sobre a tensão de overdrive, V e D, dividido por 2, raiz quadrada de 1 menos V e D, papá, ó, aqui, apareceu aqui, ó, um quadrado, ó. Então, se esse V e D é grande, esse termo aqui, ó, ele cresce. E aí eu vou ter uma distorção na minha corrente ID1, que vai me gerar um problema aqui, ó. Se você reparar bem, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu tenho aqui o meu ID, minha corrente de sinal, sobre o meu I de polarização, certo? E aqui nesse eixo aqui, ó, tem o meu V e D, que é a minha tensão de entrada diferencial, pela minha tensão de polarização de overdrive, VGS menos VT. Vocês conseguem perceber, ó, que tem um trecho aqui, ó, no meio desse gráfico, que é o balanço da corrente. Ó, uma corrente está subindo, ó. O que a outra corrente está fazendo? Está descendo. Vocês conseguem perceber aqui, ó, que mais ou menos aqui assim, ó, esse pedaço aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Nesse miolinho aqui, ó, vocês estão vendo que a conversão, ó, do V e D para ID, ela praticamente é linear, ó. Isso é o que eu quero. Eu não quero uma conversão que não seja linear. Só que quando eu começo a chegar um pouco mais nos limites aqui, ó, do V e D máximo, ó, vocês começam a perceber o quê? Que as duas curvas começam a dar uma, né, quebradinha, assim. Começa a fazer uma curvinha. Né? E eu não quero isso. Né? Então eu vou garantir uma operação de pequeno sinal, onde a minha amplificação fica mais ou menos aqui nessa região, onde eu tenho que uma amplificação linear. Então você não pode sair enfiando ali a tensão que você quiser de entrada. Existem projetos especiais de amplificadores, que a gente chama de rail-to-rail, que eles são feitos para funcionar com grande excursão de sinal de entrada. Né? Não é o caso desse circuito que a gente está analisando agora. Bom, aqui eu só estou falando que tem um termo quadrado ali nesse slide, tá? Beleza, então qual que é o efeito desse VID, né, dessa corrente, dessa tensão diferencial? Né? Então eu vou botar aqui um VID, deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho aqui. Né? De um lado ele está subindo, está desse jeito aqui, do outro ele está assim. Ó. O que isso faz na corrente? Né? Isso aqui, na hora que eu aumento aqui a corrente aqui cai e sobe, e do outro lado ela sobe e depois cai. Então vai ter esse balanço aqui uma tensão subindo, a outra caindo, tensão subindo, a outra caindo. Né? Então, são esses balanços que a gente vai encontrar na operação do par diferencial. Ok? Tá. E qual que é o efeito da gente mexer naquele VCM que vamos dizer assim, é a mesma coisa que mexer no VGS do transistor, mexer na tensão de overdrive. É esse daqui, ó.
Quanto mais a gente aumenta o nosso VCM lá, o nosso VGS, mais você consegue inclinar a curva. Ó. Você consegue ter uma região linear, ó, maior. Tá vendo aqui, ó? Região linear grande aqui, ó. No contraponto, ó, se você diminui o valor daquele VCM, da tensão VGS, você começa a diminuir, ó, a linearidade. Beleza. Só que quando eu diminuo a linearidade, eu aumento o ganho. E quando eu aumento a linearidade, eu diminuo o ganho. Então aí depende do que você quer. Tá? Geralmente a gente está perseguindo ganho, 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 mas às vezes é mais interessante você manter uma boa linearidade. Você vai ter um sinal de entrada que excursiona muito, né? Você vai baixar um pouco o ganho do seu amplificador. Ele já tem uma amplitude boa na entrada, né? Para ganhar linearidade. Tá? Então esse é o efeito que você encontra. E aí qual que é o efeito também que eu comentei daquele meio, né? Daquela corrente, ao invés de ela chamar I, ela poderia ter chamado 2I. Né? No nosso caso ela chama I. Então, qual que é a transcondutância do transistor do par diferencial? Você lembra que a gente tem lá, né, que a transcondutância que a gente aprendeu lá no amplificador de fonte comum é 2ID pela tensão de overdrive. Só que o nosso caso aqui, o nosso ID é aquele I sobre 2. Aí vai 2 com 2, fica I sobre tensão de overdrive. Então, meio que você mexeu numa equação que você não precisava. Certo? Então, você teve tem esse detalhe, né? Quando você está mexendo com um par diferencial, a sua transcondutância ela cai pela metade, ok? Bom, isso aqui eu já expliquei, né, que do mesmo modo que a gente vê a tensão de entrada entrando diferencial, então a gente vai ver também a saída em diferencial. Né? Então, a tensão de entrada, né, é o VGS1 menos o VGS2, a tensão de saída é o VD1 menos o VD2. Tá? E a gente vai ter a nossa tensão de saída. Para pequenos sinais aqui, né? Basicamente é aquele resumão que eu já passei para vocês lá, né? Que é o você olhar para esse circuito, as equações aqui parecem que são meio diferentes, assim, mas se você olhar para o circuito pensando que é um fonte comum, o meio circuito dele é um fonte comum, tudo fica bem mais tranquilo. A gente já tinha visto lá em aulas passadas, né, que um fonte comum, qual que é o ganho dele? É o GM vezes o paralelo da impedância de saída dele com RD, certo? Se você está admitindo aqui, né, que nesse momento esse camarada aqui tem uma resistência de saída infinita, vai ser o GM dele vezes quem? O RD só. Olha o GM dele aqui, ó. Vezes quem? O RD, ó. Se esse VID passa dividindo aqui, ó, aí você vai ter o quê? A tensão de saída dividido pelo VID, que é a tensão de entrada, né? Isso é o quê? Isso aqui é o ganho, gente. Tá vendo? Então, é igualzinho o amplificador fonte comum. Só um jeito de você interpretar. Aí você percebe que o ganho vai sair dividido por 2 por causa daquela corrente que ao invés de chamar I, chama 2I. Uma questão de modelagem. Tá? Mas é a mesma coisa. Tá? Eu vou falar que é rigorosamente a mesma coisa, porque tem suas diferenças, mas é a mesma coisa. Tanto que quando você junta, né, o VO1 com o VO2, né, VO2 menos VO1 dividido pelo VID, você cai na equação do ganho diferencial como sendo GM por RD. Fonte comum. Ok? Se esse Q1 aqui tiver uma impedância de saída finita, né, aquele R0, o que a gente coloca aqui? Né, aquele R0 ele vai aparecer em paralelo aqui com RD, você calcula o paralelo dos dois, nesse caso aqui vai dar praticamente RD, né, e faz o cálculo do seu ganho. Ok? Que é o que está no slide seguinte. Preciso aprender a seguir os meus próprios slides. Ok? Tá. Qual que é o problema do descasamento? Né? Esse circuito aqui, ele tem uma característica, né, que é o CMRR muito alto. O que é o CMR muito alto? Eu vou pegar um outro slide que está aqui embaixo, que ele é até melhor para explicar isso aí. Deixa eu ver se eu acho.
Engraçado que o slide ali tá chamando PSRR. Aqui é o 17, certo? Vou pegar esse aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Ah, não. Ah, tá. Põe ele aqui. O que essa figura diz para mim, né? Aqui eu estou falando da rejeição da fonte de alimentação, mas basicamente todo o circuito ele está no meio de um ambiente ruidoso, né? A gente está falando de circuito aqui extremamente pequeno, né? Seu celular tem influência em cima disso, tem técnicas de circuito para você diminuir a quantidade de ruído que um amplificador vai receber, né? Tem vários arranjos para isso, anel de guarda, um monte de coisa que você pode fazer, posto isolado, tem, em termos de layout, construção para melhorar o problema do ruído. Mas o par diferencial, se bem casado, ele já tem, né, uma característica de matar o ruído, porque imagina, o ruído, o sinal está entrando no diferencial, certo? Mas o ruído ele entra em diferencial, gente, ou ele entra igual em todo lugar? O ruído ele entra igual em todo lugar. Então, se o ruído ele entra igual tanto no Q1 quanto no Q2 e o sinal diferencial é uma entrada menos a outra, então você está fazendo ruído menos ruído dá quanto? Idealmente, zero. Beleza? Então, esse circuito a gente diz que ele tem uma alta rejeição de sinais de modo comum. O que é um sinal de modo comum? Que ele é igual nas duas entradas. Então, ele rejeita isso daí, ele não amplifica isso, que é o que a gente quer. E da mesma forma, ele rejeita ruídos da fonte. Isso aqui é um problema terrível, gente. Não pode falar mal da Unifei, né? O Foco já brincou comigo que ela é tipo minha ex-mulher, né? Que toda hora eu tô criticando alguma coisa lá. Eu adoro minha casa, adoro a Unifei. Mas lá no laboratório, né? Aqui também não, filho. Né? Tem umas fontes lá de alimentação que você espeta ela no seu circuito, ela tem mais ruído do que descer lá. Né? O negócio bagunça tudo que você está fazendo. Tem que pôr capacitor de desvio, tem um monte de coisa lá para melhorar um pouco o ruído da fonte. Só que o par diferencial também ele tem essa característica de rejeitar bastante o ruído da fonte. Ok? Só que o que? O descasamento ele gera, ele diminui, né, essa rejeição de modo comum. Se fosse tudo casado perfeito, né, esse ΔR aqui era 0, 0, 0, CMR vai para infinito. Né? Mas como existe uma porcentagem de desvio, né, entre tudo que vai ser usado aqui no circuito, os RDs vão ter uma porcentagem de desvio, os próprios transistores vão ter uma porcentagem de desvio, onde o descasamento de RD, né, gera, né, um aumento no CMRR e o descasamento nos dois transistores gera um descasamento nas transcondutâncias que também aumentam o CMRR. Então, por isso que é importante você manter tudo casado. Aqui, gente, o mundo é perfeito. Ó. Perfeito. Mandou simular, mandou fabricar, mandou medir, você vai ver o descasamento aparecer. Tá? O que a gente consegue enxergar, né, quando a gente está fazendo uma medição de um circuito que tem descasamento, né? Na teoria, né, ele não pode ter offset, ou seja, você coloca o mesmo sinal, igualzinho, o mesmo fio, você dá um curto. Nas duas entradas, a saída tem que ser o quê? Se eu for um par diferencial, zero, ok? Mesmo sinal, um mata o outro, saída zero. Você vai enxergar um valorzinho lá, 12 milivolts, 6 milivolts. Você vai enxergar alguma coisa na saída. Essa é uma coisa na saída que você enxerga é o descasamento. Né? É até possível você tentar determinar, né, o que está descasando dentro do seu circuito, dependendo do stack de projeto que você usou, em função da tensão de offset que você encontra na saída, né, quando você está medindo. Né? Eu passei por isso, né, eu fiz um circuito que era para ser extremamente casado, né, o objetivo dele era ser bem casado, né, e ainda aparece um offsetzinho lá de um pouquinho menos de 1 milivolt, mas ele estava lá. Né? Ele estava lá. Eu preciso prestar atenção nos meus slides. Ó. Na prática, né, vai ter esse descasamento entre RD, entre o W, L, tensão de threshold, um monte de coisa vai descasar lá, tá? E essa diferença, né, vai gerar o quê? A tensão de offset na saída. Tem até alguns amplificadores operacionais que você compra. Deixa eu ver se eu acho algum aqui, sopetão.
Eu acho que esse aqui tem pino de offset. Esse não tem. Deixa eu ver um aqui. Ah, já lembrei de um aqui, ó. Esse aqui eu sei que tem. Aqui, ó. CA3140 lá. Ele tem um pino 1, ó, e o pino 5, ó, para você regular o offset. Então, assim, ele vai existir. Ele vai existir. Forma de você determinar a tensão de offset, né, em função dos descasamentos, mas como não tem como você medir descasamento, isso aqui é só, vamos dizer assim, um modelo quase que, não vou chamar de especulativo, óbvio, né? Mas não tem como você ir lá dentro do circuito e ver quanto descasou de cada um desses, né? Você só espera, né? Quando você está fazendo no circuito real, você tem os corners de processo que você simula para ver, né? Ah, não, pô, se descasar tanto para o lado aqui, vai dar tanto meu offset, se descasar tanto para esse lado aqui, vai dar tanto meu offset. Você consegue simular isso, tá? Bom, aqui eu já estou indo para o par diferencial com carga ativa, que a única coisa é o quê? É trocar os RDs por dois transistores do tipo PMOS, tá? E aqui é Q3, Q4. E agora a gente saiu esse terminal aqui, ele está amarrado, né? A gente amarra aqui o gate com o dreno do Q3 e a gente deixa esse rapaz aqui sempre saturado. E se ele for casado com Q4, Q4 também vai estar sempre saturado. E agora aquela saída que eu tinha, que era full diferencial, né? Eu tinha saída dos dois lados, agora eu só tenho aqui, ó, no dreno do Q4, dreno do Q2, tá? Então, a partir de agora, o meio circuito que eu vou avaliar, até para ficar didaticamente um pouco mais tranquilo, né, na hora que eu estiver modelando, é esse aqui, ó. Beleza? Não muda nada em termos de polarização, vou continuar tendo o VCM, e aqui eu até brinco que o Cedro ele some com tudo, né? Ele sumiu com as VIDs, ele sumiu com o VCM, né? É uma notação até um pouco estranha, né? Quem sou eu para falar mal do Cedro, né? Mas você vê aqui que ele aterra isso daqui, né? O que ele está mostrando aqui, né? Que se eu não tiver sinal nessas entradas, né? Tem uma tensão DC ali, né? Mas não tem sinal, né? Está aterrado em termos AC, né? As correntes vão ser distribuídas dessa forma aqui, que é o que? Metade da corrente num ramo, metade na corrente no outro, desde que esses dois transistores permaneçam casados e saturados, tá? Só vai funcionar isso aqui se todo mundo tiver saturado. Então, qual que é um primeiro debug quando você estiver projetando o seu, né? Você colocou aqui 20 microampere. Você ligou, tá passando os 20 de um lado só. Tá com problema, né? Ou nas entradas. Você ligou, não tá passando nada em lugar nenhum. Né? Vai estar dando um valor estranho, porque se tiver todo mundo saturadinho, tem que passar 10 e 10 certinho. Tá? Então já é o primeiro check que vocês têm que ver. Vocês não, hoje, como eu já trouxe o circuito projetado, vocês não vão ver eu passar a vergonha aqui de projetar. Mas lá em casa, quando eu fiz do jeito que eu já polarizei, ele já funcionou certinho, todo mundo saturado. Tá? Aqui ele vai para a mesma fundamentação, né, que ele está aplicando aqui o sinal diferencial, ó, meio VID para cá, meio VID para lá, quando eu somo os dois dá VID na entrada, ok? E aí, em função desse VID, que aqui eu estou falando já de sinal, né, vai aparecer uma corrente aqui, ó, de sinal, uma corrente AC, que vai ficar circulando aqui no, no balanço aqui, ó, entre a carga e o par diferencial aqui embaixo, tá? De forma que vai aqui sair um 2i aqui, ó, para saída, ok? Batendo o olho aqui na expressão para ganho, né, que é a tensão de saída, né, o VO pelo VID de entrada, tá? GM-RO. GM vezes o RO do 2 vezes o RO do 4, ó, em paralelo com o RO do 4.
a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, porque ele não indicou, tá? Vocês deu um chute aí, né? Um chute bem fundamentado, ó. Eu falei para vocês que isso aqui é metade de um par diferencial, certo? Metade de um amplificador de fonte comum. E a gente está vendo essa impedância aqui, ó. Quer dizer, a metade de um par diferencial é um amplificador de fonte comum. A gente está vendo aqui a impedância do R4 em paralelo com a impedância do R2, para a gente calcular o ganho. Esse GM aqui, o Cedra não indicou. Esse GM aqui é de quem, gente? Do Q1, Q2, Q3 ou Q4? Dá um chute ali no chat. Ali. Vamos ver como é que vocês vão chutar. Ninguém tá chutando. Eu vou passar uma tesoura aqui na frente. Vou perguntar o que eu passei na frente, gente. O que eu passei na frente aqui? O senhor só tá vendo os slides. Você não tá me vendo, você não tá vendo minha carinha aí. Eu falei que eu ia passar uma tesoura na frente. Acho que só o setor só tá o Renan aí. Se isso aqui é um meio circuito de um fonte comum, né? Qual que é o transistor que está fazendo o papel de amplificador? O Q2. Então o GM é dele, tá? Posso pegar o GM do Q1? Pode também, porque se eles são casados, eles têm o mesmo GM, ok? E aqui termina, né? Eu vou deixar aqui embaixo, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, né? Mas assim, eu não vou pedir para vocês fazerem isso não. E aqui a gente está olhando aqui, ó, é o próprio CA3140 que eu trago aqui embaixo. Ó. Quando você bate o olho nessa estrutura aqui, ó, ela te assusta. Quando você vê esse monte de trem aí, ó, isso aí te assusta. O caso, né? Só que assim, um pouquinho que você. Por que ela assusta? Porque quando a gente olha, a gente vê transistores. A gente vê muito transistor. Só que aí, o que é o objetivo quando a gente faz essa disciplina? De parar de enxergar transistor. Começar a enxergar o quê? Estruturas. Né? Então, se você vê isso daqui, ó. O que o Q9 com o Q10 é? Um par diferencial, tá vendo? O que o Q11 com o Q12 é? Apesar de eles serem do tipo BJT. Né? Eles são o quê? A carga ativa. Ok? Que o Q1 ó, forma com o Q2, Q3 e lá na frente, lá, ó, forma o quê? Espelho de corrente. Começa a ver ó, que não tem muito. Na verdade, o negócio não tem segredo, gente. É só você conseguir enxergar as estruturas. Esse trechinho aqui, ó, esse aqui eu omiti para vocês, eu não ensinei nessa disciplina não. Mas isso aqui é a IDC, aquela IDC constante que a gente coloca, a gente só puxa a IDC lá, isso aqui é uma IDC, certo? Se você vier e olhar do lado de cá, no estágio de saída aqui, no output, esse conjuntinho aqui, ó, é uma fonte comum PMOS. Então, assim, você começa a enxergar estruturas no circuito. E aí, quando você começa a enxergar estruturas, você fala, a função disso aqui é isso, eu devo analisar e modelar dessa forma. Beleza? Sempre procurei um aluno, né, que topasse fazer o projeto inteiro de desse daqui, né? Nunca, infelizmente, nunca encontrei, né? Achei alunos que fizeram fontes, achei alunos que fizeram pares diferenciais, né? Mas nunca achei um aluno que topou fazer todos os estágios aqui. Beleza? Aqui embaixo, a gente vai ficar uma parte de resposta de frequência. Eu não vou ensinar isso para vocês, né? A gente vai ficar só na parte de polarização mesmo. Mas quem quiser dar uma olhada lá no Cedra, lá na parte de resposta de frequência, é o que está aqui embaixo. Mas não é o que eu não vou nem pedir para vocês mexerem com isso, apesar de lá no problema do fonte comum,
passou lá uma parte de resposta em frequência. Tá? Aí se vocês não quiserem mexer com aquilo, né, não precisa. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar o circuito que eu polarizei. Tá? Vou mostrar para vocês mais ou menos os passos que eu fiz para polarizar, porque vocês vão ter que polarizar um igual. Vou fazer simulações para vocês verem o ganho. E vamos fazer uma simulação de resposta em frequência, apesar de eu não abordar, né, aqui a modelagem em resposta em frequência. Eu vou mostrar lá no simulador o que seria a resposta em frequência, para que ela serve, né, num amplificador, ok? Aí vocês podem ir perguntando à vontade. Bom, a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi trazer todos os componentes e ligar, né? Eu não coloquei um nada, né? Todos aqueles passos eu até fiz isso para adiantar, né? Porque tem que trazer todo mundo, tem que ligar todo mundo, tem que ir lá, mandar exibir as propriedades de todo mundo, ok? Tem que trazer todo mundo, configurar todo mundo, tá? Não tem jeito. Quais foram os padrões que eu usei aqui? Eu peguei os mesmos KPs, VTOs e lambdas que a gente vem usando até agora na disciplina, que a gente usou lá no fonte comum com espelho. Deixa eu só abrir aqui, que aí eu mostro para vocês e fica registrado também. Aqui, ó. No M-Break, KP de 160, VTO negativo, detalhe importante, tá, gente? Não esquece que o VTO do P é negativo, a gente esqueceu na aula passada, embananou tudo. E o lambda de 0,02. Né? Aqui o dobro do KP, 320, VTO igual a 1 em módulo, para a gente facilitar a conta, tudo certinho. Positivo e o mesmo lambda. Okay? As dimensões. Usei no Nmódulo mesmo que a gente está usando no passado, que é 2U, 2U. A única coisa é que eu cortei a corrente pela metade. Lá a gente estava trabalhando mais ou menos entre 48 e 50, aqui eu pus 20. Tá? Só para dividir 10 e 10 ficar fácil de enxergar. Tá? Então, o IN eu já expliquei para vocês de onde veio. Né? Eu peguei metade da tensão de alimentação. E o WP, gente, foi uma simulação que eu fiz. E aí eu vou explicar a polarização que eu estou procurando. Né? Eu alimentei com 6 volts, eu queria o quê? 2, 2 e 2. Ok? Então vamos ver se a gente consegue, né? Não ficou perfeitinho 2, 2, 2 que eu queria, mas deu razoavelmente perto. Ó, vou mostrar desse sweep aqui, ó. WP de 100 a 500 passos de 1 nano. E qual as tensões que eu estava monitorando? Essa aqui e essa daqui. Ó. Beleza, não fica perfeitinho. Eu queria 2, 2 e 2, mas deu 1.8 aqui para cima. Ó. E aqui, ó, ficar mais ou menos perto de 4 para ter o queda de 2 lá. A dimensão que dava era 119, alguma coisinha ali, ó. Tá vendo? Aí eu pus 120 nano e tá ótimo. Tá? Então foi o sweep que eu fiz. Outros testes que talvez vocês tenham que fazer, talvez vocês tenham que mexer com esse N aqui. Né? Porque quando eu mandar o problema para vocês, eu óbvio que eu vou pedir para vocês trocarem as tensões, eu vou fornecer KPs, VTs diferentes, né? Para vocês terem o próprio trabalho de vocês projetando. Mas os passos são basicamente esse. Outro detalhe muito importante quando vocês estiverem fazendo essa ligação aqui, ó, é isso aqui, ó. Esse transistor, eu vou usar um termo chulo, né? Ele tem que estar virado para cima. Mas na verdade o substrato dele tem que estar no VDD junto com o source. O source desse transistor aqui é para onde está apontada a perninha do substrato. Se você colocar isso aqui virado para baixo, né, não vai funcionar. Mesmo que você pegue a perninha dele e ligue lá em cima, não vai funcionar. Tá? Já passei raiva com isso, né? Já demorei para descobrir que tem que fazer certinho virado para cima. Tá?
Beleza, então agora eu vou fazer uma simulação de bias e a gente vai ver como é que isso daqui tá funcionando, tá? M1 e M2 são meus dois transistores NMOS do par, M3 e M4 são os dois transistores PMOS da carga ativa, tá? Primeira coisa que me interessa, ó, o ID de todo mundo, ó. Todo mundo tá com o ID de 10. Fechou. Já é um bom indício que tá tudo funcionando, tá? Posso fazer os meus testes aqui, ó, de VDS menos VT, VGS menos VT para ver se é menor que VDS, para ver se eles estão na saturação. Pode fazer, vai dar tudo certinho também, tá? Então esses são os testes para você ver se seu circuito está bem polarizado, tá? Mas logo na caixa, se não estiver bem polarizado, isso aqui já vai dar um negócio estranho. Esse VDS aqui vai dar na casa de 10 a menos 3, já vai enxergar uns negócios muito nada a ver, assim. Você já vai saber que não vai estar bem polarizado, você vai ter que mexer nas dimensões e no seu VCM. Ok? Mas em geral, só de você ligar já vai estar funcionando. Qual que é o transistor que está fazendo o papel de amplificador lá, né? É o M2 nosso, né? Então, o GM dele está aqui, ó. Mas se você prestar atenção, ó, o GM do M1 é igualzinho, tá? Tem algumas modelagens que o pessoal entra até com o GM do M3 e do M4 nisso daí. A que o Cedra faz não usa, então também não uso, mas se você pegar o Razav, ele coloca, né? O GDS todo mundo é igualzinho porque eu estou usando o mesmo lambda para todo mundo. No mundo real, né, só de você mexer na dimensão, esse GDS vai mudar. Então você tem que fazer ajustes no cálculo do RO, tá? Beleza. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. O que eu estou aplicando aqui? Um sinal diferencial de entrada. Espero que ele saia amplificado na saída. Vamos lá. Simulação transiente. Aqui, ó. Eu tenho um probe aqui, outro probe aqui, outro probe aqui. Eu vou tirar esse probe aqui, que é o do pequenos sinais, depois a gente volta ele. E vamos simular. Apareceu um trem aqui, ó. O que a gente está vendo aqui? Ó? Uma linha reta aqui nos veinhos, ó. Não é uma linha reta ali, tá, gente? Ali é o quê? Tem um sinal que está oscilando, só que ele está pequenininho, beleza? E atenção no dreno do M2. Olha o tamanho que ficou isso aqui, ó. Tá oscilando em cima do 4, que era onde eu queria? Tá. Tá oscilando em cima do 4 certinho, então tá bem polarizado. Vamos só fazer um estudo aqui, ó, para vocês verem. Plot é de plot. E o trace que eu vou colocar é o VI mais menos VI menos. Isso aqui faz continha de sinal, tá? E aqui eu vou apagar, tá? Beleza, ó, tinha um VCM lá em cima dos dois sinais, não tinha? Só que olha que coisa louca, na hora que eu somo um com o outro, ó, fiquei oscilando em cima de quem? Do zero, perfeito, é isso que eu queria. Vamos medir aqui a amplitude de entrada, ó. Beleza, ó. A amplitude de entrada tá 2000 e a de saída tá 600. Ganho de 300. Beleza? Bom ganho. Um ganho razoável aqui. Tá? Por que eu coloquei menos meio aqui, né? E menos meio aqui, o ganho deu... A amplitude de sinal de entrada ficou 2, né? Porque esse aqui oscila... Isso aqui é de pico, né? Então ele vai, né? De pico a pico, 1. E o outro também vai de pico a pico, 1. Um menos o outro, 2. Né? Questão defasados, né? E aqui é o modelo de pequenos sinais, onde eu peguei o ganho, o GM desse transistor aqui, ó, tá? E as duas impedâncias desse transistor são iguais porque eu estou usando o mesmo lambda tanto no N quanto no P. Provavelmente quando eu mandar o modelo para vocês, eu vou mandar um modelo um pouquinho diferente, tá? Beleza, vamos botar aqui um probezinho aqui, ó.
Entrou um vermelhinho ali, vamos lá na nossa saída ver se ele apareceu em algum lugar. Ele apareceu em cima aqui, ó. Deixa eu pegar ele, ó. Do que se eu pôr embaixo ele vai estar oscilando no 0. Mas eu vou pôr embaixo. Beleza, ó. Tá os dois ali, né? A única diferença, para fazer sentido, também vou apagar esse probe daqui e vou pegar um probe, vou pôr na entrada aqui. Beleza. Que agora eu estou comparando o que, né? Só para ficar claro, a gente tira isso aqui daqui, tira isso aqui daqui, tira isso aqui daqui. Só para ficar claro que eu estou comparando só pequenos sinais, né? Então o que eu tenho lá no meu modelo de pequenos sinais? A minha entrada aqui, ó. Está em 1 mV e minha saída está em 300, que bate com o ganho de 300 que a gente tinha calculado. Beleza? Acabou de entrar um besouro aqui que parece um Fusca. Caramba. Bateu até pesado no chão. E se você prestar bem atenção, né, o modelo de pequenos sinais é igualzinho de um fonte comum, com um espelho de corrente. Tranquilo? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês fazerem um desse daqui, só que eu vou trocar todos os parâmetros, tá? Então, eu estou pensando até em mandar um modelo um pouquinho mais complexo do que esse, porque aqui não cabe tanto cálculo assim. Se você pegar o GM aqui, for lá nas equações, colocar lá o paralelo de um para o outro no Octave, vai bater tudo, tá? Isso aqui eu não vou fazer, já fiz outras oportunidades, vai bater tudo, né? Vocês vão ter que fazer. Só que se eu der para vocês um modelo um pouco mais complexo, quer ver? Deixa eu ver se eu acho um aqui, ó. PMOS. Aqui. Posso mandar para vocês esse modelinho aqui, ó. Tá vendo o modelinho da Carnegie Mellon lá, ó, um NMOS. Olha o tanto de coisa que o cara tem. O level dele aqui, 3, ó. Tá vendo? Eu já usei esse modelo aqui para fazer alguns testes uma vez. Você vai conhecer alguns parâmetros aqui, ó. O VTO você conhece, ó. O KP vai aparecer em algum lugar aqui. Ó o KP aqui, ó. Mas se você prestar bem atenção, não tem lambda. Não existe lambda nesse modelo aqui. O lambda ele é calculado dinamicamente de acordo com o comprimento do canal do transistor, que é mais próximo da realidade, né? Então tem um modelo para o N e um modelo para o P. Beleza, aí Rodrigo, como é que eu faço? Aí você vai pegar do bias lá a extração de pontos. E aí vira uma loucura, né? Porque você não consegue bater cálculo, né? Então você vai usar as equações como inferência de comportamento, né? Mas você vai aplicar nas equações para calcular ganho, né, os parâmetros que você extrai da simulação de bias, tá? Eu devo fazer uns testes com esses modelos aqui, que coisa eu disponibilizo eles para vocês fazerem o par diferencial, tá? A gente já fica um negócio um pouco mais próximo do mundo real, tá? Não é difícil não, é a mesma coisa que a gente fez aqui, só que o modelo é mais complexo e não vai bater conta, né? O que mais que eu falei que eu ia falar? Lembrei. Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês não chegaram no ponto da dúvida? Estão meio assustados? Ou tá tranquilo? Eu tô assustado, professor. Quem tá assustado? Eu, Leonardo. Mas vamos, a gente vai pegando.
É por isso que eu não estou querendo dar a parte de resposta em frequência, que eu acho que não vai prestar. Professor, eu te aviso, tá? E resposta em frequência é tão massa. Oi? A parte de resposta em frequência é tão massa. Só dá uma passada por cima, mas daí não dá o trabalho para nós fazer. Só dá uma explicada. Eu vou dar uma explicada em termos, vamos dizer assim, práticos aqui, né? Resposta em frequência, tá? Primeira coisa, a gente tem que entender, né, que é a resposta entender o que é frequência, né? Frequência é um sinal que oscila no tempo, tá? Por exemplo, esse aqui que nós estamos usando aqui, ó, ele tem uma frequência de 10 Hz. A professora Fernanda lá de Tabira fala que isso aqui é DC. Né? Por quê? Porque ela está acostumada a mexer com coisa ali na casa de 4 GB. Né? 4 GHz, né? 10 a nona. Um negócio fabuloso, né? de frequência, né? E esse circuito, se você olhar principalmente esse modelinho que eu mostrei para vocês aqui, é até bom que ele está aberto, que ele estava aberto. Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Ó, se você olha esse modelo com um pouquinho mais de detalhes, você vai encontrar aqui, ó, CGBO, capacitância gate substrato. CJSW, capacitância da junção do source, com CGSO, capacitância entre o gate e o source. Eu acho que tem mais. CGDO, CG. Tudo isso aqui, gente, são capacitores que existem dentro dos transistores. Capacitor, o que quer dizer? Que ele tem uma resposta em frequência. O portador, apesar de ele ser muito rápido, o elétron ser muito rápido, na hora que ele está no semiciclo positivo, ele está indo para lá. Na hora que está no semiciclo positivo, ele tem que voltar. Ele tem que ir, tem que voltar, tem que ir, tem que voltar. Existe um limite físico para isso. E o que acontece? Se essa frequência aumenta demais, o circuito para de responder porque você atingiu esse limite físico. O estudo do quanto o seu circuito responde é o estudo da resposta em frequência, de acordo com uma variação de frequência. Qual que é a simulação que a gente usa? Né? Então, para isso, você viu que no modelo que eu estou usando não tem capacitor nenhum. Né? Quando a gente olha lá o que eu configurei aqui no PSpice, não botei nenhum capacitor aqui. Tá? Poderia ter botado e ele influenciar na resposta em frequência. Tá? O que eu fiz para simular, né, um capacitor? Apesar de ser um capacitor bem grande que eu estou colocando aqui, eu coloquei um capacitor de 30 pico. Se vocês repararem naqueles capacitores do modelo, todos eles estão na casa de femtofarad. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, ó, 4. Olha lá, ó. E é menos 10. E é menos 10. E é menos 10. E é menos 10. Esse CJ aqui que eu estou estranhando que ele está aí a menos 4. Depois eu vou ver no modelo aqui que é um CJ. Para ver se faz sentido ele estar nessa casa aqui, tá? Eu não sei tudo isso de cabeça, mas você mostra aqui onde está o CJ. Não mostra, provavelmente não é um capacitor. Mas ele está mostrando aqui onde essas capacitâncias estão. Ó. CS, capacitância source substrato, dentro substrato, ele é cheio de capacitor. Tá? Tudo lá. Eles são muito pequenos. Esse aqui eu coloquei grande para a gente ver o efeito rápido. Tá? Então, a simulação que a gente faz é uma simulação de resposta em frequência. Vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Ó. O parâmetro que é usado é esse aqui, ó, o AC, tá? E a gente está colocando 1. Esse AC, gente, é como se fosse eu colocar 1 na entrada do circuito. Ô, Rodrigo, mas estou colocando 1 volt. O negócio amplifica 300 vezes, Rodrigo. Vai dar 300 volts na saída. O negócio está alimentado com 6 volts. Não faz sentido, não faz mesmo. Tá? Quando eu estou fazendo uma simulação de resposta em frequência, o que o simulador está simulando, apesar de eu estar fazendo no circuito completo,
Ele simula só a parte de sinal. Beleza? Então, assim, na parte de sinal não tem saturação. Tá? Tanto faz se você está fazendo no modelo de pequenos sinais, tanto faz se você está fazendo no circuito completo. Tá? Isso o CEDR também não conta. Beleza? O certo seria a gente aplicar o sinal diferencial. Eu colocar 500 aqui, mili, e menos 500 mili aqui. Somos dois, diferencial, um menos o outro dá 1, certo? Só que não funciona nesse simulador. A gente já fez vários testes ao longo do tempo com os meninos, né? Você coloca meio de um lado, menos meio do outro. Por alguma razão, não vai. O único jeito que ele funciona é se você colocar um do lado e zero do outro, tá? Então já estou avisando para você não cometer esse erro. Vou ficar quebrando a cabeça com isso, tá? Então eu vou criar aqui uma simulação agora, uma nova simulação. Eu vou chamar ela de AC Sweep, que eu vou variar aquele AC ali, ó. Beleza. E a simulação AC, ela começa numa frequência e termina numa frequência, e eu vou colocar os pontos por década, que são décadas de frequência. Vou mostrar para vocês aqui que é uma década de frequência. Fala uma frequência boa para eu começar aí, gente. 10. 10 é boa. Porque às vezes eu falo lá na sala de aula lá para os meninos, fala uma frequência boa para a gente começar. Os meninos respondem, sabe o quê? É zero. Vai fazer. Né? Aí dá vontade, né, de... Ô, meu amigo, zero não dá, né? Então vamos de zero e vamos terminar ali em 1 giga, tá? Aí você tem que pôr 1 meg. Se você colocar 1 m, ele não entende direito também, tá? Pontos por década. Já já vou explicar aqui o pontos por década. Vamos pôr 20 pontos por década, que é um número bom aqui, tá? Não vou fazer simulação de ponto AP. Vou dar um OK. Vou simular isso aí, tá? Então ver que me mostrou um gráfico que não tem nada aqui a princípio, que eu não pus o probe. Por que eu fiz isso? Para explicar aqui que é uma década de frequência. Ó, de 1 a 10 é uma década de frequência. De 10 a 100 é outra década de frequência. E aí vai, tá? Vai multiplicando por 10 é o que a gente entende de décadas de frequência. E a cada intervalo aqui, ele simulou 20 pontos. Beleza? Então, só para explicar que é uma década. E agora eu vou colocar o probe, tá? Tem que vir aqui no menu PSpice, Markers, Advanced, Probe de magnitude, tá? E vou colocar aqui. Por isso que eu não queria entrar nessa seara. Bom, isso aqui que apareceu, gente, é o gráfico de magnitude de ganho do diagrama de Bolt, tá? O que isso quer dizer pra gente, ó? Que quando eu tô ali, ó, operando na frequência de 10 Hz, que foi aquela que eu coloquei, ó, o meu circuito ele tá dando de ganho aqui embaixo, aqui, ó, 49 dB. Quanto que é 49 dB? O que é esse 49 dB? dB é uma escala, gente. Então, se eu vier aqui, ó, vamos abrir lá o nosso amigo Octave Online. O bom dele é que ele já vem com umas funções boas para isso aqui. É o 20 log na base 10 daquilo ali, tá? Então, ó, eu vou fazer dB to mag. Eu vou transformar aquele valor de dB para magnitude. Quanto que era mesmo? 49, aqui é bom pegar pelo menos uma casa depois da vírgula. 49,52. Quem que é essa mulher na minha tela, velho? Quarenta e nove ponto 52. Deu quanto, gente? 300. Vocês já ouviram esse 300 na aula hoje? É o ganho do nosso circuito. Beleza? E o que aquele gráfico diz para mim?
né? E aqui talvez seja um grande problema que eu encontrava lá na graduação, né? Que quando eu começo a aumentar essa frequência, ó, vai acontecer, o meu circuito vai começar a fazer o quê? O que está diminuindo aqui, ó? O ganho. Até que ele chega num ponto aqui, ó, onde o ganho é zero, ó. Ganho zero, gente, não significa que não tem sinal na saída. Quer dizer que a minha saída é igual a minha entrada em termos de amplitude. Igual, é uma cópia, né? Um ganho zero, né? Então, assim, se eu coloquei 1 na entrada, está saindo 1 na saída. E chega um ponto aqui, ó, que o meu circuito ele não está nem dando ganho mais. O ganho dele está menor que zero. Está negativo. Quer dizer o quê? Que eu estou atenuando. Eu estou diminuindo. Estou colocando um sinal maior na entrada e ele está aparecendo menor na saída. Para que serve isso, o Rodrigo? Imagina ali o seu celular, ele funciona, se não me falha a memória, 5G, está operando na frequência 2.5, deixa eu só para não falar bobagem. Tá? Frequência, eu acho que é 2.65. 3,5. Ó, o 5G no Brasil ele funciona na frequência de 3,5 GHz. Para que eu uso então esse diagrama aqui? O que ele tem a ver com 5G, 3,5 GHz? Imagine, todo o sinal do 5G está na frequência de 3,5 GHz. Tem só essa frequência no espectro que a gente está? Não, tem frequência tudo quanto é coisa. O Wi-Fi é 2,5 GB, tem um monte de frequência misturada. Só que eu preciso que o meu celular, quando está no 5G, pegue só o 3,5 GHz. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um filtro que no 3,5 GHz ele deixe o sinal passar e nas outras frequências eu atenue tudo. Eu não quero que esse sinal passe, eu quero atenuá-lo. Isso aqui, ó, é uma versão muito rudimentar de um filtro, mas ele tem esse efeito. Ele vai deixar passar nas frequências aqui abaixo de 100 Hz, eu vou conseguir ver o que está acontecendo, eu deixo meu sinal passar, né? E nas frequências aqui que já começam daqui para cá, né, vamos dizer assim, da faixa de passagem, né, depois do zero aqui, ele começa a atenuar, ou seja, ele começa a cortar. Então eu só vou jogar para dentro do meu circuito as frequências daqui para trás, ó. Daqui para frente, nada entra no meu circuito, porque eu atenuei. Ok? Então, se eu estou na frequência do 5G lá, eu vou fazer um filtro com transistores, acredite se quiser, né? Às vezes o projeto de antena também ajuda nisso, né? Para filtrar, só quero pegar o sinal que está em 3,5 GHz. Né? E os outros todos eu vou atenuar. E aí eu vou fazer filtros de primeira, segunda, primeira não, né? De terceira, quarta ordem, o que precisar. Beleza? Então esse é o ponto da resposta em frequência. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, vamos lá. Meu ganho, vamos pegar aqui uma frequência. Vamos pegar um ganho de 5. Eu não sei quanto que é 5 em dB. Deve ser próximo de 6. 6, não. Vai dar uns 12 alguma coisa. Mas vamos fazer na conta certinha. Vou fazer o contrário. Mag 2 dB. Mag 2 dB de 5 vezes. 13,97. Então vamos arredondar para 14. Vamos achar 14 nesse gráfico aqui, ó. Aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? 14, ó. 14 está na linha perto de 121 kHz, tá? Vou vir aqui no meu simulador. Vou trocar minha frequência aqui, ó, dos dois aqui, ó, para 121 kHz. 121 kHz.
Beleza? Vou manter a amplitude ali de meio e meio, a gente sabe que está dando 2 lá na saída, então assim, ó, o que eu espero ver? Na frequência 121 kHz, meu circuito dá um ganho de 5. Então, se eu estou entrando com 2 mV pico a pico, na minha saída tem que aparecer 10 mV de pico a pico. Beleza? Nessa frequência aí. Aqueles 300 vai sumir, vai aparecer 10. Tá? É isso que eu quero ver. Tomara que apareça para a gente não passar vergonha. Tá? Vou editar meu perfil de simulação, porque agora, né, se eu simular, eu vou fazer uma... Vou voltar aqui, né? Vou editar essa sup, não fica bagunça. Vou voltar na minha simulação transiente, vou editar ela, tá? Beleza, ó. Deixa eu fazer uma outra conta aqui no Octave para a gente não perder tanto tempo assim. Eu vou pegar aqui 1 dividido por 121 e a terceira vezes answer vezes 5. A gente não tá vendo o que tem que estar, Não, mas professor. não é para vocês verem mesmo não. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu peguei a frequência de 121 kHz, calculei o período, 1 dividido pela frequência, e multipliquei por 5 para ver 5 oscilações do sinal. Dá esse número aqui, beleza? E eu vou fazer um passo de simulação de 1 e a menos 7. Para não ter que ficar fazendo as contas de página, arredondando para micro, nano, tá? Só para ficar mais fácil a minha vida aqui. Beleza. Vou pegar só a saída aqui, ó. Às vezes vai dar certinho, às vezes vai aparecer um troço todo esquisito aí. Beleza, ó. Tô vendo 1, 2, 3, 4 oscilações do sinal. Espero eu que a amplitude de pico a pico aqui esteja perto de 10. Quanto deu? Caramba. 9,7. Então, assim, qual que é a informação importante que vocês quero que vocês tenham de resposta em frequência? Que resposta em frequência é só uma interpretação de um sinal no tempo, com frequência no tempo. Ok? Não vou entrar em detalhes se você quiser entender assim, como é que eu modelo isso em resposta em frequência, porque a gente vai precisar saber Laplace, né? Precisa trocar o capacitor pelo Laplaciano dele lá, né? Não é um negócio assim, precisa de um arcabouço um pouco maior para a gente estudar, tá? Então não vou mostrar isso, eu só vou deixar essa... é assim que funciona, sabe? Para vocês, beleza? No mundo do circuito integrado, o pessoal não vai fazer um capacitor com um capacitor de 30 pico. Eles ligam o próprio transistor, eles ligam o gate com o dreno dele, o substrato, e eles formam um capacitor com transistor. Lembra que eu disse para vocês que no mundo integrado tudo é feito com transistor. Então eles fazem capacitores com transistores. Tá? Então, e aí eles vão fazer os circuitos nas frequências que eles precisam. Tem técnicas para isso. Tem livro de projeto de filtro analógico dessa grossura aqui, ó. Só de projeto de filtro analógico. Então, assim, é uma área de estudo muito ampla. Ok, gente? Vou parar a gravação.